Alegria, salve, salve, família Seente! E hoje é um dia muito especial, nós vamos trazer o Silas novamente para falar sobre apometria, mas antes, eu queria deixar um recadinho para você. Nós estamos fazendo a nossa campanha para a abertura da nossa casa com porta para a rua, porque hoje nós atendemos no fundo da residência da minha mãe, da Vânia, e a gente quer abrir a porta para a rua para que a gente possa ser visto e possamos atender mais e mais pessoas. Para isso, eu peço a sua ajuda. Nós temos um Pix aqui. Envia alguma coisa para a gente. Se você não puder, envia para alguém que gosta de ajudar, para poder participar dessa campanha e a gente conseguir fazer isso o mais rápido possível. Se una, família Seente, participa. A sua participação é fundamental. Eu já te peço agora, dê o joinha. Isso conta para a gente no YouTube, tá? Para a gente poder monetizar e esse dinheiro é utilizado também na nossa casa. Se inscreve no canal, ative o sininho, curta e comente. Nós tivemos na primeira apresentação do Silas sobre apometria muitas perguntas, por isso a gente trouxe ele aqui novamente para poder aprofundar o assunto. Mas se você está chegando agora e quer entender desde o princípio, assiste o primeiro vídeo, o primeiro podcast dele sobre apometria. Então, olá Silas, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, muito feliz por estar aqui com vocês, falando sobre apometria, sobre espiritualidade. Salve com muita alegria, família Seente, gratidão por estarem conosco em mais esse vídeo do podcast No Caminho da Espiritualidade. Vamos então dar aí as nossas boas-vindas para o nosso primo, muito querido, que como nós aqui está torrando ao calor do verão brasileiro. Vânia, dê a boa tarde para ele do inferno brasileiro de Peruíbe para o inferno brasileiro de São José do Rio Preto. Não, hoje ela está numa sala nova. Pois é, hoje eu reformei toda a minha sala. Gostaram? Deixem nos comentários se vocês gostaram da nova sala da Vânia. Nova sala. Ô, mentira, é efeito visual. Ô, Silas, gostou da minha nova sala? Boa tarde. Boa tarde, eu quero deitar nesse sofazão aí, nesse calor. Olha que gostoso que tá, um ventinho bom aqui, nesse calor de 47 graus. A sensação térmica está assim mesmo, viu? É, a sensação térmica é de 47. Mas tudo bem, vamos lá, vamos começar. Não vamos se preocupar com calor, com nada. Nós queremos entender a apometria. Isso, então, como disse a coisa mais linda do mundo 1, que é a André, nós tivemos várias perguntas no nosso primeiro podcast com o nosso primo aí, com o Silas. Então, Silas, eu vou começando a fazer as perguntas para você aqui, você vai discorrendo sobre o assunto. Primeiro, perguntaram que... a pergunta foi, gostaria de entender as cores no tratamento, Silas. Coloca a formulinha. Vamos começar explicando para o pessoal o que é o que nos move, que nos envolve. Bom, essa fórmula é conhecida por todos, é a fórmula da lei da relatividade do Einstein. Ele diz que a energia nada mais é do que a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, tudo é energia. Tudo que tem massa também é energia. A única variação é em termos de velocidade. E como é que nós chamamos espiritualmente a velocidade? Nós chamamos de vibração. A vibração que nós sempre falamos é justamente a velocidade que a matéria contém em si. Então, tudo o que nos envolve é energia. Uma energia mais densa, uma energia mais sutil, e assim são também as cores. As cores nada mais são do que faixas de frequência diferenciadas. A luz branca, quando se decompõe, ela se decompõe no arco-íris em 7 cores básicas. Então, a luz, a cor,
é uma frequência. A cor aplicada ao corpo, aplicada ao espírito, gera uma determinada frequência. E essa frequência afeta tanto a matéria, né, nossa, densa, quanto a matéria sutil do espírito. Então, tudo é energia. Quando você faz apometria, que num determinado tratamento você aplica cores àquele espírito que está incorporado, ou obsessor, ou personalidade, você está aplicando uma certa energia através da mentalização da cor. Quando você mentaliza, você cria a psicosfera, essa psicosfera gera uma energia que é canalizada ao espírito, ao incorporado, seja ele personalidade, ou seja ele uma personalidade da pessoa. Então, vamos sempre pensar em todas as ações apométricas que tudo é energia, que não existe nada que não seja energia. E que quando nós pensamos, nós criamos e nós emitimos. Pode ser uma luz, pode ser um comando, pode ser uma força, uma energia, aquilo que for necessário para o tratamento naquele determinado momento. Bem interessante. Então, só para ver se eu entendi, tentando pensar no que a pessoa perguntou, né? Para cada energia, quer dizer, para cada cor, então, é aplicada uma frequência energética específica, portanto, tem uma ação específica sobre o tratamento que está sendo aplicado. Isso. Nós podemos até citar... Vamos primeiro esclarecer uma coisa. Isso, a aplicação da cor é durante um tratamento apométrico. Digamos que você chegue e vá em busca de uma cromoterapia física, você vai em algum lugar de terapia holística e eles te aplicam uma certa cor para aquilo que você está apresentando como problema, seja emocional, seja físico, e aquilo te envolve. Quando você está num tratamento apométrico, quando você projeta mentalmente uma luz no espírito, você está mandando aquela cor. A cor é uma facilidade para nós pensarmos numa frequência. Eu não posso pensar assim, vou emitir 432 Hz, não dá. Então, é mais fácil eu pensar numa cor e enviar essa cor para envolver o espírito que está ali incorporado, ou a personalidade que está ali incorporada. Então, é nesse sentido que a gente usa a cromoterapia. Então, você realmente tem algumas frequências que você acaba usando mais. Então, por exemplo, quando você tem uma pessoa que chega muito abalada, um espírito que incorpora, que está muito abalado, você aplica uma luz verde, que é calmante. Então, a luz envolve e essa luz o acalma. Uma certa vez, no tratamento, um determinado espírito incorporado, era um espírito, não era uma personalidade. O espírito incorporado, a hora que foi projetada a luz verde nele, inclusive o médium teve uma reação física, que a médium levantou a cabeça e o espírito falou assim, o que vocês estão jogando verde em cima de mim? Então, por mais que a gente tenha dificuldade de entender, ela ocorre no plano espiritual. Embora a gente tenha uma dificuldade física de ver, quem tem sensibilidade, quem tem mediunidade, consegue visualizar o que está acontecendo. Então, isso é físico, não é apenas físico dentro, lógico, da vibração do espírito, né? E não é apenas uma coisa que a gente imagina. Então, essa é a luz verde. Quando você tem um espírito que chega, às vezes, mutilado, deformado, você aplica uma luz prata ou uma luz laranja, que é a luz que refaz o perispírito.
porque a memória do perispírito existe. O espírito, ao sofrer algum trauma, né, às vezes, vamos citar, perdeu uma perna, perdeu um braço, morreu com um tiro, então o que acontece? Ele grava aquilo no perispírito dele. Quando ele vem incorporar, ele vem com aquele defeito. Quando você aplica uma luz prata, uma luz laranja, ela refaz a memória perispiritual e ele passa a se sentir inteiro novamente. Isso já é parte do tratamento. Isso já é o choque que ele necessita para entender que ele é um espírito, porque muitas vezes, grande maioria das vezes, aqueles espíritos que incorporam, e até mesmo as personalidades das pessoas que estão sendo tratadas, que incorporam no médium, elas vêm sem a consciência de que a sua vida já tinha terminado. Elas mantêm aquelas características, muitas vezes, que os fizeram desencarnar. Então, quando você aplica a cor é um tratamento espiritual para refazer o perispírito. Isso é só uma das funções. Existe uma lista enorme das cores e as funções de cada cor. Eu posso passar para vocês depois. Nossa, isso é muito interessante. Eu não imaginava que você, aplicando cores, você poderia alterar o perispírito da pessoa, porque muitos espíritos vêm mesmo cegos, foram atropelados, vêm todo arrebentado, eles vêm tudo num sofrimento só, né? Nem sabem que morreram, quer dizer que passando por um processo. Então, na desobsessão, se utilizassem a aplicação de energia nas cores, auxiliaria mais os espíritos? Você acha que sim? Tanto auxilia, Vânia, que é empregado e é parte da apometria a cromoterapia. Então, só para elucidar, imagina que um determinado espírito, como você disse, foi atropelado, chegou todo estropiado. Mas numa vida anterior dele, ele não foi atropelado. Então, ele tem uma memória perispiritual. Nesta vida atual, ele não está, digamos assim, atropelado. Ele mantém as sequelas emocionais da sua encarnação onde ele foi atropelado. É por isso que a gente usa a apometria, para tratar as personalidades, as vidas passadas que deixam efeitos na vida atual, que emanam energia na vida atual. E essa energia, às vezes, se reflete numa dor, se reflete numa impossibilidade, numa dificuldade. Depois eu vou contar um caso de uma pessoa que foi tratada recentemente e vocês vão entender. Então, na medida que você refaz o perispírito com a cromoterapia, você está buscando na própria memória do espírito a sua forma original. Lembrem-se, nós somos seres perfeitos. Nós somos a imagem do Pai. Então, nós somos perfeitos, não importa o que aconteceu conosco. Uma pergunta, Silas. Vamos supor que dois espíritos diferentes tenham sofrido o mesmo trauma. A reação deles é a mesma? Vai depender da história de cada um, vai depender dos méritos de cada um, vai depender da misericórdia do Pai para cada um. Então, é muito difícil nós tratarmos todos com uma mesma medida. Né? A cada um uma história, a cada um uma consequência, a cada um, digamos, vamos dizer que um morreu atropelado porque estava correndo atrás de papagaio, né, de pipa, e morreu atropelado. O outro morreu atropelado porque foi salvar uma criança de um atropelamento. São duas situações muito diferentes para um mesmo caso.
Então, não vai ser tratado espiritualmente da mesma forma. Pode haver sequelas depois? Pode, mas na misericórdia do Pai, certamente aquele que teve a boa ação vai ter essa consequência atenuada, com certeza. Beleza. Eu acho que ficou bem clara aí essa resposta com todos os incrementos. Segunda pergunta que mandaram, o Silas falou sobre estalos. O que são e como funcionam? Vamos voltar de novo naquela formulinha, não precisa pôr no... O pessoal já descobriu ele. Tudo é energia. Quando a gente fala em estalo, o estalo nada mais é do que um pulso, uma descarga energética. Voltamos no mesmo princípio, tudo é energia. Quando nós falamos de estalo de dedo, o estalo de dedo nada mais é do que um pulso, um comando de energia, uma vibração que nós produzimos no tempo e espaço. É um som, é uma forma, é uma força. Então, isso é uma energia que nós aplicamos. Vamos lembrar que o tratamento apométrico espírita é feito em uma casa espírita e que essa casa espírita ela está protegida, ela está com uma equipe espiritual presente e ela faz um trabalho de união entre a equipe espiritual e a equipe de encarnados. Nós somos apenas a ponta. Nós somos apenas aquele pontinha, a ponta do lápis que desenha, mas, na verdade, o lápis todo é espiritualidade. Então, quando você determina um pulso através do estalo para fazer o desmembramento dos corpos astrais, você está protegido pela equipe espiritual, com auxílio, inclusive, do mentor do paciente, que também age, nesse caso, facilitando o desdobramento perispiritual, o desdobramento dos 7 corpos astrais. Tem uma pergunta, Silas. O tratamento apométrico é só feito em centros espíritas ou você tem alguma clínica que não é vinculada a nenhuma religião? Existem clínicas que fazem tratamento que eles chamam apometria quântica, né? Alguns até se intitulam apenas apométricos. Eu, particularmente, acho que tudo que se mexe com o espírito, você tem que estar numa casa espírita. Em função dessa proteção que eu falei, em função de muitos comandos que se tem, você está mexendo não só com o paciente, mas você também, enquanto doutrinador ou médium, você precisa de auxílio e precisa estar protegido. Porque não é uma vez ou outra que você enfrenta obsessores, né? Obsessores de grosso calibre, que traz muita dificuldade, que você tem que ter auxílio da equipe espiritual como um todo, porque são figuras, às vezes você tem figuras que estão há 5, 6, 7 séculos sem reencarnar, na erraticidade, no mal, e você vai enfrentar, assim, nós não somos Chico Xavier, né? Nós somos, com a maior boa vontade, um grãozinho de areia do sapato dele. Então, nós precisamos dessa ajuda, nós precisamos dessa proteção. Eu não acredito, particularmente, nada contra quem faz, que, vamos dizer, aquele que faz uma apometria sem ser numa casa espírita, nada mais é do que um médium, porque ele tem que ter, no mínimo, sensibilidade ou sensitividade para saber com que ele está lidando. Agora, nós que vivenciamos o espiritismo, vivenciamos uma casa espírita, sabemos quanto que nós enfrentamos de zombeteiros, de aqueles que querem desestabilizar o trabalho, aqueles que querem desestabilizar a casa, e vocês sabem melhor do que eu, quantos médiums sofrem de ataques para não continuar seus trabalhos.
Agora, me digam, uma pessoa, por mais sensibilidade, por maior que seja a sua proteção com o seu guardião, com o seu protetor, como ele enfrenta sozinho tudo isso? Tem que ter uma egrégora, né? Eu acho que a palavra certa é essa. Tem que ter uma egrégora que faça a proteção. Eu só quero fazer aqui um adendo à tua resposta, tanto para a pessoa que perguntou, que a gente espera assista novamente, né? E tire as suas dúvidas, quanto para outras pessoas. Os estalos, eles são muito utilizados na Umbanda, que nós praticamos aqui no Centro de Evolução Espiritual Nova Terra, para ativação de energias nos chakras, né? Então, eles usam muito isso para ativação de energia no chakra. Não raro, muitas vezes, principalmente no início da caminhada mediúnica, o médium, né, iniciante, ele está começando o processo de incorporação e esse chakra ele está preso, né? E aí o guia, geralmente o guia que está comandando aquela gira, ele dá um estalo aqui e o cara começa a falar. Isso é muito comum. Às vezes, até em situações de transporte, quando a gente está fazendo o tratamento, também o espírito tem dificuldade de se conectar com o médium que está fazendo aquele transporte, ou seja, eu estou falando da linguagem da Umbanda, mas seria a questão da desobsessão. O guia que também está puxando aquela entidade, ele faz isso para que o próprio médium já experiente consiga ter essa conexão de forma mais assertiva com o espírito. A Vânia, que está numa sala maravilhosa, nova, ela, com certeza, tem muito a acrescentar para a gente agora, né, Vânia? Pois é, eu queria perguntar, porque às vezes quando eu dou passe, mesmo ou incorporada por um guia ou não, muitas vezes fica estalando os dedos mesmo em volta da pessoa. Parece que é para desacoplar o que está ali meio grudado com ela. Então, se faz esses estalos, né, em volta da pessoa para desacoplar. Então, é mais ou menos isso que se faz também na apometria. Está desacoplando, nesse caso, as partes da pessoa que está sendo tratada. E muitas vezes no passe é para desacoplar a entidade que está ali e não está saindo. Seria isso, não é, William? Então, eu acho que tudo depende da necessidade e da intenção. Quando eu fiz esses dois exemplos de um médium iniciante, que ele não tem ainda o domínio da sua mediunidade, e às vezes o chakra trava, digamos assim, quando o guia-chefe faz isso, ele destrava essa energia e aí ele começa a falar. Da mesma maneira, quando um espírito vem se comunicar, e ele é um obsessor, que está sendo tratado naquele momento, o médium já experiente, ele não está conectado plenamente na entidade. Então, a mesma coisa, ele também faz esse mesmo objetivo. No passe, que nem você falou, ele desacopla energia. Isso aí a Umbanda usa muito. Eu só estou mencionando, Silas, que é uma coisa que você não tem experiência, e nós aqui trabalhamos bastante com isso. Quando você falou a primeira vez, e quando veio a pergunta, eu já tive a ideia de tentar associar uma coisa com a outra. Parece fazer todo sentido, concorda? Sim, sem dúvida. Nós estamos falando de energia. E, assim, juntando as duas respostas da Vânia e sua, William, quando a gente fala de corpos astrais, nós estamos falando dos chakras também. Cada corpo astral é ligado a um chakra. Ele tem uma ligação mais significativa a cada chakra. Então, os chakras são importantíssimos. Eu estou falando isso para, se algum inscrito quiser aprofundar mais no assunto, ele vai encontrar sobre corpos astrais uma grande ligação com chakras. E, Vânia, em termos de passe é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem. É uma coisa extremamente simples, que todas as pessoas, quando bem orientadas, podem fazer, e eu sempre volto a recomendar. Tudo que se faça espiritualmente, procure fazer numa casa espírita, em função da proteção, da construção espiritual, inclusive a aplicação de passes. O passe também é uma energia que é doada, onde o passista apenas flui essa energia. Ele não doa a energia dele, ele flui. A energia entra nele e sai nas mãos, através das mãos dele. Então, isso é um passe. Voltamos no princípio, que eu adoro falar isso,
para os mais céticos. Espiritualismo, espiritismo, espírita. Não adianta você pensar nisso se você não pensar que tudo é energia. Se a tua cabeça não movimentar no sentido de que tudo que te envolve é energia, mesmo aquilo que é tangível, mesmo aquilo que você pega, você não vai conseguir entender aquilo que nos move espiritualmente. E uma coisa só para fazer um temperinho, né, nessa tua resposta, não ao preconceito. Quando ele fala casa espírita, ele não está tirando fora os terreiros de Umbanda, tá? A gente está... Não, eu sei disso. Eu só tô reforçando, porque tem muito espírita, né, que não encara o terreiro de Umbanda como um lugar sério e o contrário também, tá? Sim. Então, estávamos discutindo isso esses dias, inclusive, numa visita que tivemos aqui, muito honrada que nós tivemos, com uma pessoa que já fez um podcast conosco aqui também, e o preconceito, ele nasceu, né, do espiritismo para a Umbanda, e hoje ele existe dos dois lados, porque preconceito, infelizmente, ele é do ser humano, né? Então, quando ele fala casa espíritos, terreiros de Umbanda também tem a sua egrégora, tem o seu assentamento. Nosso caso aqui do CIENTE, nós trabalhamos com ambas as metodologias, digamos assim. Mas vamos dar sequência aqui, que o Silas é uma pessoa extremamente ocupada, está com a sua agenda assim. Só que chegou um ponto bem importante agora, Silas, que você falou para mim que você ia adorar responder essa pergunta. O Silas disse que não tinha tempo de falar mais sobre o assunto. Que histórias ele pode contar sobre a apometria? Eu já sei de uma maravilhosa que você vai contar, que vai ser bem engraçada aqui para nós, né? Eu vou contar um milagre, mas não vou preservar o santo, digamos assim. Mas houve uma pessoa que procurou, que pediu o tratamento em função de um pavor, uma paura que ela tem, e num determinado momento ela reclamou, eu perguntei, porque o tratamento apométrico, a gente sempre inicia o contato perguntando qual é o motivo que traz aquela pessoa a um tratamento apométrico, para que ela, ao falar, ao se expor, ela exponha a equipe espiritual. Eu explico por quê. Imagine que você é dotado de livre-arbítrio. Você só vai, digamos, consertar aquilo que você verbalizar. Se você não fala, lembra daquela história? Pedi e obtereis. Se você não pede, a equipe espiritual não pode intervir. Ela não... Lembre-se, você é uma consequência das suas dívidas, das suas faltas, dos seus acertos, principalmente do que você assumiu no seu plano encarnatório. E não tenha dúvida que você assumiu no seu plano encarnatório as suas falhas, as suas doenças, as suas provas, as suas dificuldades. Então, quando você chegar e falar assim, por que isso está acontecendo comigo? Porque você pediu, porque você precisa. Agora, se você não tem consciência do que lhe acontece, como que você pode ser curado? A cura é algo que vem de dentro para fora. Ela não é, o meu marido bebe muito, eu quero tratá-lo. Se ele não quer parar de beber, como é que você vai tratar seu marido? A cura é algo que sai da pessoa. Então, quando a primeira coisa que a gente faz no tratamento é perguntar para a pessoa o que te traz aqui. E aí ela fala, me traz isso, aquilo. E normalmente a gente sempre faz eu particularmente vou falar da minha experiência, porque eu sei que muitas vezes outras pessoas que trabalham com apometria vão ter outro entendimento, outra condução. E, gente, a apometria é uma ferramenta. Você pode pegar uma chave de fenda e segurar assim ou assim. Vai depender de você. A ferramenta existe para ser utilizada e para chegar a um resultado, que é o que a equipe espiritual, né, que é o plano espiritual espera.
que seja bem utilizada e que chegue a um bom termo. Então, quando eu pergunto para a pessoa e ela fala, eu falo mais alguma coisa, e nesse caso em particular, a pessoa falou de uma paura, e ela falou assim, eu tenho uma dorzinha de pescoço, no pescoço, que meu pescoço trava. Nós abrimos, e assim, é engraçado que você tem a intuição na hora, né? Você está em sinergia com a equipe espiritual. E, às vezes, a fala da pessoa, um tequinho, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. E foi batata. Veio, tratou-se a paura, né? Fez-se um tratamento da paura, pelo jeito vai precisar de mais sessões. E, logo depois, veio uma outra personalidade que estava com grilhões no pescoço e ainda um equipamento espiritual nas costas. Então, essa pessoa tinha dor no pescoço, não se movimentava, e tinha dor nas costas. Foi retirado espiritualmente, foi retirado aquele grilhão, e hoje ela me relatou recentemente, bem recentemente, que ela se movimenta, que não tem mais dor, a paura ainda continua. E eu estava tentando explicar que é assim, digamos que as 5 encarnações passadas você teve um grande trauma. Se hoje, 5 encarnações para frente, você ainda está sentindo esse trauma, imagina o que aconteceu nessas encarnações intermediárias. Então, nós temos que vir apagando, em personalidade por personalidade, aquele fato específico, para que ela possa se livrar disso daí. É que, na verdade, você estava esperando uma pessoa que viesse com um problema ou 2, talvez, mas a pessoa chega com 20, né? Essa pessoa, a gente imagina que seja uma pessoa bem complexa, né, Silas? Bom, complexo todos somos, né? Alguns complexos e outros complexos e complexados. Então, é bem complicado. Eu acho que eu fico na segunda turma. Hein, André, você concorda que eles tiveram um belo trabalho com essa pessoa, André? Concordo que eles tiveram um belo trabalho com todas as pessoas. E é muito importante trazer esses assuntos, porque com certeza você que está escutando a gente está se identificando com alguma coisa. Lembrando que vai chegar a hora do Silas dar o contato do centro que ele trabalha, e pode ser feito o tratamento à distância, não é, Silas? Sim, a apometria tem uma das características. Aliás, isso é uma característica do plano espiritual que nós aprendemos com a própria pandemia. A pandemia não possibilitou nós continuarmos com o tratamento presencial, e as pessoas tinham necessidade de tratamento. E, através do início, o William falou até uma palavra que nós gostamos muito, que é a egrégora, né? Nós começamos a fazer uma egrégora, que nada mais é do que uma reunião de orações, né? Uma reunião de pessoas com o mesmo objetivo, de um bem comum, de uma oração conjunta, fornecendo uma certa quantidade de energia à equipe espiritual, visando um determinado bem. Muitas vezes para alguma pessoa, muitas vezes disseminado, e nós aprendemos com a egrégora como aquilo estava funcionando, que as pessoas relatavam que, depois da egrégora, elas tinham obtido alívio para os seus problemas, para as suas dores. Mas o que é que nós fazíamos? Nós fazíamos uma sessão, nós abríamos, em termos de apometria, mas abrimos os trabalhos apométricos, mas não especificamente para uma pessoa. Muitas vezes, para a cura da própria humanidade, como a gente faz até hoje, pela paz no mundo, que está precisando de tanta oração, tanta vibração positiva. E com aquilo nós fomos aprendendo que nós podíamos tratar as pessoas
independente de onde elas estivessem. Porque, vejam, tempo e espaço é uma coisa da terceira dimensão, não é da quinta dimensão, não é da sétima, da oitava dimensão. Eles não têm, eles são atemporais, eles transitam no tempo, no espaço. Nós é que precisávamos aprender isso. Então, para nós aprendemos que a apometria pode ser feita mesmo à distância. Qual é a ligação do atendido, do paciente, com o trabalho apométrico? Ora, você não desdobra quando você sonha, né? Entre aspas, quando você dorme, você não desdobra toda noite. Então, com a permissão do seu mentor, do seu protetor, você é desdobrado e é trazido e incorporado no médium que está auxiliando o trabalho. Então, não tem dificuldade em se entender que a distância inexiste para o tratamento espiritual, para a equipe espiritual. Quantas e quantas vezes, até mesmo cirurgias espirituais são feitas pela equipe médica do GEAPAP, do nosso centro, com as pessoas estando nos mais diferentes estados brasileiros e até mesmo no exterior já aconteceu. Então, para eles não há essa dificuldade. Nós é que somos materialistas demais, materiais demais, e sempre nos preocupamos do que é de estar perto, de estar físico. Para eu desejar um bem para alguém, para eu mandar uma onda de carinho, de energia, eu não preciso estar do lado dessa pessoa. É só a gente envolver e vibrar essa pessoa que acontece. Quantas e quantas vezes em psicografias a gente não recebe que aquela determinada pessoa nossa que partiu recebe o carinho, recebe o amor de nós encarnados e eles desencarnados. Então, não há dificuldade para entendermos, já temos essa maturidade para entender que nós não precisamos do espaço e do tempo. Muito bom. Seguindo aqui nas perguntas que chegaram, Silas, foram milhões, mas a gente selecionou 6 aí para a gente poder discutir. A apometria tem a ver com desobsessão? Sim ou não? Explique melhor, por favor. Sim, a apometria tem a ver com desobsessão. Tanto a desobsessão externa, com seus vários tipos, a gente estuda os tipos de desobsessão para saber quais ferramentas aplicar, quais os modos que nós vamos tratar aquele espírito obsessor. E existe principalmente a autoobsessão. Quando a gente fala de que nós estamos tratando personalidades da pessoa, vidas passadas da pessoa que influenciam hoje a atitude dela, que influenciam, que dão resultado no seu físico, no seu emocional, nós estamos falando de uma autoobsessão. Vou explicar melhor. Digamos que você seja um fumante. Você não é fumante nessa encarnação. Você é fumante há muitas encarnações. Digamos que nessa encarnação você queira parar de fumar. Aquela sua personalidade que fumou e já morreu, e morreu fumando, quer continuar tendo o prazer que o cigarro lhe proporciona. Porque é um prazer, eu sei, eu fui fumante, às vezes até sonho que ainda estou fumando, mas graças a Deus nessa encarnação eu interrompi. Mas ele não vai querer que você pare de fumar. Você vai querer parar de fumar e ele vai ficar assim, não, pega um cigarro, estou sentindo falta, vamos lá dar uma fumadinha, isso relaxa. É uma energia que ele manda para você como ponta encarnatória. E você acaba sentindo e somatizando isso. Então, isso é uma autoobsessão. Você nunca viu uma pessoa que diz assim, eu me saboto, eu vivo me sabotando? Essa autossabotagem nada mais é, muitas vezes, do que uma autoobsessão. Uma personalidade sua
que não quer que você modifique. Veja, nós caminhamos para o aperfeiçoamento. É inexorável. Você pode estacionar, mas você não regride. Essa é uma lei universal. Você caminha para a luz. Agora, ninguém falou que vai ser fácil. E nem que você não vá tentar que você mesmo estacione. Então, é isso. Ou a gente trata a auto-obsessão, ou a gente trata a obsessão clássica mesmo. Um espírito que encostou em você e está te prejudicando, às vezes sem saber por quê. Alguém que você fez mal no passado, alguém que por algum motivo foi mandado por um encarnado. Eu estou falando já de vários tipos de obsessão. Um encarnado te deseja o mal, um espírito pega essa vibração e vem te prejudicar. Então, são vários tipos de obsessão. Sim, a apometria trata a obsessão, mas trata a obsessão nas suas consequências, no que te afeta físico, emocional ou espiritualmente. Então, começamos sempre por isso. Por esse motivo, é que para passar por um atendimento apométrico, você tem que se conhecer. Se conhecer significa se aperfeiçoar. É a tal da reforma íntima que a gente sempre fala. Você faz a reforma, identifica o que está acontecendo, o que está querendo mudar, o que está te incomodando, o que está doendo, e aí sim você busca um tratamento apométrico, principalmente quando é emocional ou espiritual. Muitas vezes, quando tem algum problema físico de saúde, as consequências são outras, de faltas pretéritas e assim por diante. As razões são variadas. Silas, indo nessa linha de pensamento que você tratou agora, que é um pensamento filosófico, né? A gente pode entender que muitas vezes essa é a função do sofrimento, não é? Do ser humano, onde o sofrimento gera um incômodo tamanho que ele queira se libertar dele, promovendo assim a oportunidade de olhar para si mesmo e obter a tal da reforma íntima. Seria isso? Em relação ao sofrimento, eu sempre digo, eu até brincava com um amigo meu que falava assim, a dor, ela existe. Ela pode ser só uma carrasca ou uma professora. O que depende? Depende da forma como você encara. E aí entra o espiritismo, e o espiritismo, como eu digo, são todas as veias espíritas, né? Não, como diz o William, não vamos discriminar, não, jamais pensei nisso, mas o espiritismo, ele sempre fala para a pessoa, faça a sua reforma, melhore-se, cresça espiritualmente, esse é o objetivo. Então, aí sim, a dor é professora, a dor é mestra, ela vai te mostrar onde aquilo que te incomoda, para que você busque o aperfeiçoamento. E a apometria é uma ferramenta, volto a falar, é uma ferramenta para que você, inclusive, faça sua reforma íntima. Agora, de nada adianta você fazer 500 sessões de apometria se você não for no âmago, se você não se modificar, se você não se melhorar, se você não buscar o seu burilamento, inclusive espiritual. Aí eu lembro que você abriu dizendo que precisam de auxílio para ampliar a casa, para abrir a casa para a rua. Então, eu convido para as pessoas que querem se melhorar, vamos ao trabalho. Porque, como dizia Chico, trabalho é a solução. É a melhor solução para todos os problemas da gente. Muito bom. Está excelente esse papo para variar. Essa pergunta aqui, Silas, não tem nada de pegadinha, tá? Foi simplesmente a pergunta que fizeram. Qual o percentual de acerto se tem um tratamento apométrico? Olha, depende demais da evolução que tem não só a pessoa que está sendo tratada, mas também aquele que foi tratado, seja personalidade, seja um obsessor. Eu tenho visto coisas fantásticas, e por isso que eu sou apaixonado e me dedico a trabalhar. Eu estava conversando com um amigo meu do centro e falando que
que o trabalho apométrico hoje é uma das grandes forças que me movem, né, para continuar trabalhando na vida, inclusive, etc. e tal. E eu tenho visto muitas coisas boas. Agora, é muito difícil a gente falar em estatística, porque depende da pessoa, dela sanar o seu problema. A gente sempre fala que a apometria, o tratamento apométrico, é um remédio para dor de cabeça. Mas se você não cura o motivo da dor de cabeça, não vai adiantar. Você vai fazer quantos tratamentos foram necessários. Então, quantos acertos tivemos? Quantos acertos as pessoas quiseram ter, quiseram fazer? A gente não faz estatística. Muitas vezes a gente faz um tratamento, 1, 2, 3 dias depois, uma semana, a pessoa vai e fala ou em particular, ou no grupo do GEAPAP, fala que se sentiu bem, que consertou, que melhorou. No nosso primeiro bate-papo, eu contei que eu mesmo passei por um tratamento apométrico e foi o que me levou para o centro e para a apometria. Então, eu sou um caso, pode-se dizer, de sucesso, né? Existem N casos de sucesso, e eu não sei quantos falharam ou não. Em termos de obsessores, a nossa maior alegria é quando você faz um trabalho com o obsessor, que você conversa com ele, e ele aceita subir, abandonando o caminho do mal, ele aceita subir para um tratamento espiritual, para ir para as colônias. Então, essa é a nossa maior alegria. E, assim, em todos esses anos, só um que eu ainda rezo por ele sempre, toda vez que eu lembro, eu rezo para ele, para que ele decida, porque ele falou para mim que ele ainda ia decidir se ele ia para o caminho do bem ou não. E espero que ele tenha decidido, que ele tenha tido outra oportunidade, que ele tenha seguido. Mas até hoje, todos os obsessores, a maioria subiu, e isso é fantástico. É um grãozinho de areia que a gente faz para diminuir os que vão para Quirion e assim por diante. Bom, eu estou aqui pensando com a cabeça de quem está assistindo, e muita gente, todos nós, na verdade, temos algo a ser tratado, né? Na verdade, muitas coisas a serem tratadas. Existe a possibilidade de uma piora da situação no tratamento apométrico? Olha, tudo depende da pessoa, como ela vai reagir. Eu falei para você, nós damos um analgésico, nós tiramos a dor momentânea. Mas se a pessoa não conserta em si aquilo que causa a dor, essa dor vai voltar. Com certeza vai voltar, e às vezes volta até mesmo piorada. Por quê? Porque a pessoa não curou em si. Volta a falar, vamos falar em termos de que é uma coisa muito, muito factível, todo mundo conhece, todo mundo já viu, os vícios. Uma pessoa vem buscar auxílio em termos de um determinado vício. Vamos dizer um que foi tratado lá conosco certa vez. Um rapaz muito querido da gente, ele tinha, ninguém sabia, ele contou só no tratamento, ele tinha um vício de jogo, né? Hoje que está tão normal, tão comum. E toda vez que a gente tratava ele, que ele várias vezes ele tratou, entrava numa fase boa, caía. Voltava, tratava, caía. Voltava, tratava, caía. E todas as vezes, invariavelmente, nós tratamos obsessores. Invariavelmente, nesses vícios, você tratava da primeira vez um grupo de obsessor, o obsessor subia, mudava, saía do ramo do mal, vamos dizer assim, e ele, que não seguia aquela história do vigiar e orar,
ele não vigiava e deixava a sua vibração descer. A vibração descia, o que acontecia? Vinham outros obsessores. Então, isso foram repetidas vezes, até ele entender que ele precisava fazer o evangelho no lar, que ele precisava parar das bebedeiras que ele tinha com os amigos, que ele saía, bebia e ia jogar. Bebia e ia jogar. Baixava a frequência, vinham os amiguinhos e botava ele jogando. Então, a gente sabe que a frequência é tudo. Se a gente não mantém uma frequência elevada, a gente vai atrair, muitas vezes, até mesmo sem maldade, esses espíritos que querem apenas usufruir do seu prazer, que no caso é um vício, e ele só conseguiu realmente se afastar, faz muito tempo que a gente não trata ele, porque ele começou a fazer o evangelho no lar, a esposa dele começou a participar, eles começaram a frequentar centro para assistir palestra, a tomar passe. Tudo isso são ferramentas para se manter com a vibração elevada. Quando ele conseguiu fazer isso, ele abriu um hiato, ele não teve mais problema. Agora, se ele vai decair ou não, vai depender única e exclusivamente dele. A gente vem, volto a falar, a gente vem com os nossos defeitos, com as nossas dívidas, com as nossas faltas e com o nosso plano encarnatório. Quantas vezes nós já ouvimos falar que fulano falhou em prova do plano encarnatório? É a mesma situação, tá? Então, é uma questão de reforma íntima e de aperfeiçoamento. Uma coisa que eu acho que é importante acrescentar, Silas, se você me permite, é o que a gente sempre fala, né? Toda a nossa história de espíritas e de umbandistas, o que se vem buscar, o que se vai buscar num centro espírita ou num terreiro de umbanda, é um tratamento. E as entidades sempre dizem, né? Elas atuam de fora para dentro. Quem mexe de dentro para fora é a pessoa, exatamente o que você falou. Então, eu creio que, respondendo a pergunta dessa pessoa, se existe um percentual de acerto no tratamento apométrico, pode-se dizer a mesma coisa para o tratamento espírita ou espiritual, porque isso é muito variável da forma como a pessoa se manifesta em relação a isso. Nos nossos trabalhos, exatamente o que nós estamos discutindo aqui, né? O livre-arbítrio, ele é sempre da própria pessoa. O que é importante a gente colocar sempre, o que as entidades falam sempre, eu te ajudo limpando a área, né? Principalmente na Umbanda se fala muito isso. Você tem obsessor, eu tiro, e quando eu digo eu, as entidades falam, né? Você tem obsessor, a gente tira, a gente limpa você energeticamente, a gente te aplica banhos, a gente aplica para você todos os tratamentos que são possíveis, mas a gente te orienta a fazer a reforma íntima. Então, tanto nos centros espíritas como nos terreiros de Umbanda, se recomenda a leitura de livros elevados. Tivemos aqui no nosso canal recentemente ouvir músicas elevadas, parar de assistir desgraça em jornal que não leva a nada, você não vai resolver problema nenhum. Não estou falando para não ficar informado, estou falando para não se deixar levar por essa egrégora do mal, porque a egrégora da mídia, principalmente a mídia sensacionalista, ela é do mal, e isso é um fato. Então, se você não se deixar levar por essa egrégora, você vai se ligar a egrégoras melhores. Fazer o uso de orações. Na Umbanda, a gente tem, por exemplo, o uso da vela de anjo da guarda, que se coloca para você firmar, com um copo d'água ao lado, para que você cumpra os 4 elementos da natureza e todos os dias chegue na frente dela e faça as suas orações. Qual o objetivo disso? Reformar-se intimamente. Bom, já partindo aqui para o nosso encerramento, Silas, agradecendo demais a sua presença na tarde de hoje, queria, em primeiro lugar, agradecer a você. A última questão que foi passada aqui é explicar em detalhes como eu faço para obter um tratamento no grupo, no GEAPAP, né? Isso, Grupo Espírita Apométrico Apóstolo Paulo. Só deixando claro que no primeiro vídeo eu deixei o contato e nesse vai ter também. Então, isso eu acho que é um caminho, mas acho que você pode explicar em detalhes.
Como é que faz para marcar? Como é que faz para agendar? Quanto tempo antes e tudo mais? Olha, hoje nós estamos... Sou eu que cuido da agenda no centro, inclusive. Nós estamos com a agenda já para a segunda semana de abril. O que acontece? Sempre a primeira semana é tratamento dos médiuns, porque nós absorvemos uma grande quantidade de energia, isso nos desequilibra, e a equipe espiritual sempre nos trata para que nós possamos tratar as pessoas, né? Auxiliar as pessoas. Então, sempre sobram normalmente 3 terças-feiras. Nós começamos os trabalhos às 7 horas, porque nós temos um grande grupo de amigos portugueses, que é uma coisa tão bonita. Um foi trazendo o outro, um foi obtendo uma consciência, uma elevação dessa vibração, e foi uma coisa tão, tão legal. E por respeito a eles, nós começamos às 7 horas, que são 11 horas da noite lá, né? Então, nós trabalhamos às terças-feiras, os trabalhos apométricos são às terças-feiras, às 7 horas, 11 horas de Portugal, e nós começamos, né, as pessoas podem pedir agendamento no grupo. Eu vou passar o link depois do grupo para você, que você coloca nos comentários, e a pessoa acessa o link e entra no grupo. O grupo, normalmente, a gente atende basicamente as pessoas que frequentam o Evangelho. Não é que nós selecionamos, quem seleciona é a equipe espiritual, mas frequentar o estudo evangélico, frequentar a egrégora de segunda-feira, frequentar os estudos de espiritismo, tudo isso vai criando esse ambiente elevado para que a pessoa possa ser tratada da melhor forma. Você mencionou estudos espíritas, evangélicos, enfim. Cita aí, vocês também têm isso, e mais uma pergunta, é só online, né? Sim, sempre online. A gente, no dia, a gente coloca o link do meeting, normalmente, e as pessoas acessam. É sempre online, sempre às 7 horas. Segunda-feira nós temos a egrégora, terça-feira são os trabalhos apométricos, quarta-feira são estudos gerais sobre espiritismo, quinta-feira é o Evangelho segundo Espiritismo, sexta-feira são estudos normalmente de obras espíritas, e domingo, Evangelho no Lar. Tudo isso começou com um dos dirigentes que começou. Nós fazíamos, na pandemia, a egrégora nas segundas-feiras e começamos a trabalhar às terças à distância. E aí o pessoal foram fazendo muitas perguntas nos estudos de evangelhos, e aí foram desmembrando os assuntos. Então, os assuntos vão pululando e vão entrando na ordem do dia, simplesmente para as pessoas irem aprendendo, irem se interessando, tanto sobre livros quanto o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é a semana inteira. Para quem quiser elevar, tem de todos os pratos variados para se alimentar, digamos assim. Pois é, Silas, e nós, conversando sobre a espiritualidade, nós temos a mesma coisa, vídeos. Nós temos vídeos explicativos, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos de uma maneira bem light, bem gostosa, brincando, trocando ideia, contando coisas, porque o Livro dos Espíritos é a nossa base. O Livro dos Espíritos é a base, tanto da Umbanda quanto do Espiritismo, que, na realidade, é a mesma coisa. Somente nós, na Umbanda, utilizamos os guias para falar pessoalmente com os consulentes. A diferença está só nisso. Nós usamos os guias, que com certeza trabalham nos centros espíritas, mas ali você pode ser atendido tete a tete.
Então, ao conversando sobre a espiritualidade, nós temos todos os dias alguma coisa também. O William sempre passa, e eu vou pedir depois para ele repetir com calma, todos os dias o que nós temos de conversando sobre a espiritualidade. Nós nos esforçamos para fazer vídeos, nós fazemos pesquisa, o William procura pessoas assim como você, pessoas trabalhadoras, que têm alguma coisa que pode acrescentar, para fazer podcast. Nós temos o trabalho do Evangelho, que agora, o Evangelho de terça-feira, às 15h, está sendo online. Então, quem quiser participar, entra e participa. E depois ele é colocado também offline para as pessoas assistirem. E o Nestor, que é um mentor meu, que trabalha já há muito tempo lá no CENTE, que é um professor, e ele dá aulas, cada vez de um tema. Então, nós já estamos, se não me engano, se não me falha a memória, com 35 aulas do professor Nestor. E, quer dizer, não falta ferramentas para você deixar de lado e ficar assistindo coisas no YouTube, na televisão, porque não são coisas pesadas, são assuntos gostosos, são coisas leves, nós brincamos, a gente faz bate-papo, não são coisas pesadas, não, vamos assistir aquela aula, é muito chata, dá sono. Não é assim. Então, se você pode fazer a sua melhora interior, ouvindo, assistindo, participando de grupos como o teu e como o nosso, com certeza nós vamos melhorar mais rapidamente, vamos evoluir muito mais e vamos deixar essa carcaça velha aqui, já sabendo que o nosso espírito aprendeu alguma coisa, utilizou essa carcaça, esses olhos, essa boca e esses ouvidos para se melhorar. Foi muito bom. Então, você vê que a espiritualidade, ela dá oportunidade para a gente melhorar. Mas nós preferimos assistir, que eu não vou falar canais. Matou não sei o quê. Hoje de manhã cedo liguei a televisão para ouvir um pouquinho do Globo Rural lá. Gosto muito de Globo Rural, de fala do gado, essas coisas eu gosto. Aí, de repente, começou lá uma coisa, a primeira coisa que eles falaram é de um cara que foi assassinado, que ia ser enterrado. Eu desliguei na hora, falei, mas, poxa, num sábado de manhã, com um sol lindo, 8h da manhã, a primeira coisa que você vai escutar. Nós sabemos, o mundo é tão grande, nós sabemos que tem assassinato, tem roubo, tem morte, tudo isso sempre existiu, não tem novidade. Por que é que nós vamos nos assistir isso e não colocar uma música gostosa para tomar café? Põe uma música boa que você gosta, vai tomar o café ouvindo uma música, sabe? Depois põe um vídeo para assistir, para ouvir, para te acrescentar. Mas, infelizmente, as pessoas, em sua grande maioria, não são assim. Infelizmente, Silas. Então, procuram ferramentas como a apometria, mas querem milagre. Justamente, é isso que a gente sempre fala no centro. E para as pessoas que são tratadas, né? Uma das coisas que a gente usa sempre, e aí fica já para o pessoal que assiste, quando você sentir o seu ambiente na sua casa pesado, faça a leitura em voz alta do capítulo 6, o Cristo Consolador. É uma ferramenta poderosíssima de limpeza. Você abre as portas, faça de trás para frente, do fundo da sua casa para frente, para ela ir limpando. E as palavras têm poder, né? Ainda mais as palavras do Cristo Consolador. Então, o que a gente tem que entender novamente, vamos voltar no começo, tudo é energia. A televisão ligada naquele programa que pinga sangue da tela, assim, só vai abaixar a tua frequência, aquilo só vai te fazer mal.
Você vai assistir um filme que só tem correria, tiro, tapa, que o mocinho leva 532 tiros, não cai, sabe? Gente, chega a ser pueril, chega a ser infantil você continuar assistindo uma coisa dessa, tendo possibilidade de assistir tanta coisa edificante. Ah, mas religião é uma coisa muito chata. Até a dor bater na sua porta, porque você tem duas opções: ou aprende pelo amor, ou aprende pela dor. Você que chegou até aqui, depois de 1 hora e tanto, você está querendo aprender por amor. Mas, com certeza, já houve dor no seu caminho. Volto naquela fala minha: a dor é carrasca ou professora? O que você quer fazer da sua vida? Você escolhe. É o teu livre-arbítrio. Qual é o caminho que você quer seguir? E só para a gente falar em apometria, toda vez, uma das coisas que até algumas pessoas perguntam por que eu faço, quando eu converso com o obsessor, que o obsessor incorpora no médium, né, que a gente trabalha sempre com o médium de incorporação, quando o obsessor incorpora no médium, eu faço questão de perguntar para ele o que ele quer, de oferecer uma escolha, porque não sou eu que vou ditar a norma com nenhum pulso, com nenhum tapa energético. É ele que vai fazer a escolha. Quando ele faz a escolha do bem, essa escolha raramente vai regredir, porque a gente não regride, a gente só vai para frente. Essa é uma lei universal. Então, a gente cria tudo o que nos envolve, toda essa psicosfera. Nós não somos perfeitos. Nem eu, nem a Andréia, nem a Vânia, nem o William, senão não estaríamos aqui. Nenhum de nós é um ser angelical encarnado em missão. Nós temos N faltas a recuperar, mas nós queremos fazer o bem, nós queremos praticar o bem. E eu acredito que é isso que vai determinar o joio do trigo. E eu gosto sempre de dizer, nós estamos em transição planetária. É a última hora. Não tem mais tempo. Está caindo os últimos grãos da ampulheta. Qual é o caminho que você vai seguir? Sim, e aí eu acho que tem... A Vânia fez um jabá maravilhoso que eu não tenho nem mais o que dizer, mas só para a gente poder explicar. A ideia do podcast No Caminho da Espiritualidade, primo, foi exatamente a gente trazer pessoas que coadunam com a nossa ideia e que possam expandir essa mensagem de um lado para o outro, porque todos nós temos a quem falar e a quem recomendar. Quando começamos esse trabalho, éramos nós 3, vai fazer 1 ano agora em março, e hoje somos quase 900 pessoas, e sabemos que vamos crescer muito mais ainda. Quer dizer que todos vão nos assistir? Não, mas quer dizer que a nossa perspectiva de podermos aumentar e melhorar cada vez mais, ela é muito grande. Uma vez que a gente fala aqui, tem a perspectiva de 900 pessoas nos assistirem. É muito mais do que qualquer casa espírita padrão que exista por aí. Tem umas que são enormes, lógico, né? Que tem espaço para muita gente, mas, naturalmente, é um processo que se aplica dessa maneira. E só então, para poder explicar, a gente tem conteúdo exclusivo de terças e sábados. Conteúdo exclusivo significa vídeos que são temas que vêm para nós do plano espiritual. Nós discorremos sobre ele, nós 3, conversamos sobre o assunto, batemos papo, damos risada. Às quartas-feiras temos o podcast Conversando sobre a Espiritualidade. Às sextas-feiras temos o nosso Evangelho, que é gravado às terças. Ele é gravado às terças às 15 horas, é publicado nas sextas às 20 horas. Aos domingos temos o estudo do Livro dos Espíritos e às segundas as aulas do professor Nestor. E todos os dias nós temos shorts. Então nós estamos com vocês todos os dias. Como nossos guias disseram, Silas, nós temos hoje um canal de televisão, como era antigamente, né? Só que agora de uma outra forma, é a TV on demand, né, que o pessoal fala. Então, para você que está nos assistindo e chegou até agora, nesse momento do vídeo, a gente quer agradecer demais a sua presença, essa delícia de conversa que a gente teve com o Silas mais uma vez, conhecimentos maravilhosos que ele trouxe, que ele traz, e nós vamos colocar aqui embaixo, que ele vai passar novamente para nós, o link do GEAPAP, para que nós possamos
indicar vocês, vocês entenderam, né? O tratamento apométrico é às terças-feiras, mas vocês têm, na segunda evangelho, você tem toda essa programação que ele citou. Eu vou pedir depois, Silas, escreve para mim, para eu poder colocar na descrição, de modo que as pessoas possam também entender e procurar nas datas corretas para fazer o tratamento certo. E como bem disse a Vânia também, que eu sempre brinco, ela é a mentora de todos nós, porque ela sintetiza tudo de uma maneira maravilhosa. Nós temos a realidade das pessoas virem procurando milagres, e milagre não existe. Quem fazia milagre foi embora desse planeta há 2025 anos, né? Ou algo parecido com isso. Em termos de datas aí, a gente não tem muita certeza, mas o fato é que ele esteve e que ele fazia milagres. Todos os outros médiuns, todas as outras questões que acontecem é por autorização dele e ocorrem porque as pessoas se dispõem a trabalhar. Única e exclusivamente isso. Então, eu queria pedir para as coisas mais lindas do mundo darem aí as suas palavras finais, pedir para o nosso querido Silas deixar aquela mensagem que eu sempre peço, você lembra disso, Silas? Para a família Seente em relação a tudo isso que nós temos vivido e mais esse grande bate-papo que nós tivemos. Gratidão, primo. Gratidão. Lembrando também, é muito importante falar que Jesus ajudava e fazia os milagres para quem pedia. A própria Maria Madalena, né, que o acompanhou durante muito tempo, com muitos problemas, com muitas enfermidades, demorou bastante tempo para reconhecer e pedir. Então, como disse o William, ele continua operando os milagres através das pessoas. Mas você quer? Eu quero deixar aqui um abraço muito forte para todo mundo, um beijo no coração e axé. Eu também quero agradecer ao Silas. Obrigado, Silas. Continuo te esperando aqui em casa, hein? Vem com a família. Ó, a praia está aqui do lado. É só vir, tá? Muito obrigado. A gente aprendeu muito com você. Agora eu consegui entender a apometria. Agora deu para fechar. Dá até para eu trabalhar com a apometria, se eu quiser. Porque agora eu entendi. Ficou completo. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos que vão assistir aí o nosso vídeo, que vai ser colocado, né? E deixo um axé para todos. Obrigada, viu, Silas? Um beijo no seu coração de todos aí. Obrigado vocês pela oportunidade de falar de apometria, de falar de espiritismo, de levar a mensagem que nem é minha, a mensagem é da espiritualidade, nós somos só a forma de levar, de passar isso adiante, e ao invés de envaidecer, isso nos move muito mais para trabalhar, para fazer melhor sempre, para tentar ajudar o máximo de pessoas. Eu acho muito legal a gente usar a tecnologia, nós estamos usando as ferramentas que nos deram para levar adiante uma mensagem de 2000 anos atrás, né? Então, isso é sensacional, a gente está conseguindo se adaptar e está conseguindo ser instrumentos. Lembra daquela história, instrumentos da tua paz? E não tem assim, recompensa maior do que a gente poder ajudar as pessoas e fazer o bem às pessoas. Só lembrando a todos aqueles que quiserem um tratamento, que normalmente tem um andamento de uma fila de espera e que às vezes pode demorar um tempinho, mas com certeza a gente encaixa para atender a todos na medida do possível. Eu que agradeço a oportunidade, antes de mais nada, lembrando sempre que eu recebi de vocês uma carta psicografada da minha avó querida, que dizia que a gente ia trabalhar bastante. Eu acho que esse trabalho começou dessa forma. Não sei como vai terminar, mas vamos arregaçar as mangas e tocar adiante. Um beijo no coração de todo mundo que ficou até agora e de vocês também. Gratidão. Não vai terminar não, cara. Só começou e agora é para sempre. Gente, gratidão. Axé.
Tchau.